É necessário esclarecer uma complexa questão. Por que países como os Estados Unidos e a Inglaterra se empenharam tanto em difamar a Rússia imperial? Não foram os comunistas, mas os americanos e ingleses que espalharam mentiras e estereótipos como czar sanguinário, Rússia medieval e outros. Para isso, não usaram apenas acadêmicos, mas se utilizaram de novas tecnologias como o cinema. Mas por que países capitalistas difamariam um aliado? A resposta é simples. Os Estados Unidos, a Inglaterra e a França não eram aliados da Rússia. Embora sua situação diplomática aparentasse ser harmoniosa, antigas rivalidades e novos interesses eram mais fortes do que qualquer tratado formal. Ou seja, os países da Entente eram aliados, mas não eram amigos. Por exemplo, o Reino Unido, adversário geopolítico tradicional da Rússia, considerava o novo aliado como a principal ameaça de seus interesses. Os dois países têm se enfrentado no Oriente Médio, na Pérsia, no Afeganistão e no Pacífico. Mas o que fez os estrangeiros colaborarem para a destruição da Rússia não foram antigas desavenças, e sim novos interesses. Em 1914, a Rússia havia acumulado a maior reserva estratégica de ouro da Europa, cerca de 1.200 toneladas. Mas temos que destacar que a Rússia possuía praticamente todos os tipos de minerais. O país ocupa uma posição de liderança em reservas comprovadas de carvão, ferro, manganês, bauxita, cobre, chumbo, níquel, tungstênio, diamantes, ouro, grandes reservas de petróleo, gás natural e etc. De acordo com os relatórios dos diplomatas, nos círculos dirigentes da Inglaterra, a Revolução foi saudada com alegria. Lloyd George, tendo tomado conhecimento da disposição do imperador, disse: "Um dos objetivos da guerra é agora alcançado." Thompson, em seu memorando a Lloyd George, escreveu: "A Rússia logo se tornará o maior troféu militar que o mundo já conheceu." Esse troféu veio em forma de concessões. Para roubar essas riquezas, os Estados Unidos, a Inglaterra e a França se aproveitaram da fragilidade do recém-formado Estado soviético, pois sabiam que os bolcheviques não suportariam um conflito armado com 3 potências. Portanto, Lenin só tinha duas opções: entregar seu posto ou entregar o país. Assim, ele optou pela segunda opção, entregar o país. Assim, em março de 1922, o governo soviético foi obrigado a assinar um acordo pelo qual forneceria a maior parte de seus recursos naturais e empresas em concessão ao capital estrangeiro. Concessões da extração de petróleo, gás, ouro, bauxita, amianto, carvão e outros foram dados aos americanos e ingleses.
fora concessões de exploração de pesca, caça e extração de madeira. Deste modo, a Rússia se tornou uma colônia, um mercado cativo monopolizado por grandes empresários como Armand Hammer, Siemens e Standard Oil. A carência tecnológica resultante do modo de produção comunista fez que o país se rastejasse às nações ocidentais. Fortunas foram criadas por meio da destruição de um dos maiores impérios da história da humanidade, que se estendia por 3 continentes. Como Armand Hammer gostava de repetir, tornar-se um milionário não é difícil, apenas espera pela revolução na Rússia. Para que os falsos aliados pudessem saquear tanto a Rússia como a Alemanha, o mecanismo era simples. Os bolcheviques tinham de pagar aos alemães que patrocinaram a Revolução Russa e forneceram um trem selado para que Lenin retornasse à Rússia, e os alemães tinham que pagar pesadas indenizações de guerra à Inglaterra, França e Estados Unidos. As riquezas da Rússia fluíam da Alemanha para as nações ocidentais. Assim, por meio de bancos suecos, a maior reserva de ouro e diamantes do mundo fluíam legalmente para o Ocidente, usando em seus lingotes o selo sueco. Só o banqueiro sueco Olof Asberg, em matéria de lavagem de dinheiro, levantou sozinho a soma de 20 bilhões de dólares, em valor comparável ao atual. Muito mais do que a produção combinada de todos os banqueiros da Suíça no processamento do saque do ouro nazista durante a Segunda Guerra. O mais impressionante de tudo foi verificar que muitos dos principais estrangeiros, financiadores do genocídio dos bolcheviques, não foram criminalizados pela história. Algo estranho, se considerarmos as insistentes reprimendas aplicadas aos bancos suíços por sua participação na lavagem de ouro nazista. Além das riquezas minerais, as nações ocidentais também cobiçavam os tesouros históricos, que foram roubados pelos bolcheviques. Foram roubadas pinturas de antigos mestres europeus, ícones ortodoxos, móveis, prataria, porcelana, objetos de cristal, artefatos de prata e bronze, livros antigos, curiosidades arqueológicas nativas da Rússia antiga. Em outubro de 1920, Lenin assinou um decreto legalizando a venda de antiguidades no exterior. Em Paris, Londres e Florença foram organizados os primeiros leilões. Isso causou um terrível escândalo, pois muitos sabiam quais eram os verdadeiros proprietários dos itens leiloados. Também sabiam que seus antigos proprietários foram roubados. No entanto, ninguém poderia redigir documento nenhum para provar a ilegalidade da venda das tais antiguidades. Graças aos preços baixos e à singularidade dos objetos expostos, os leilões tiveram grande sucesso e prometiam lucros fantásticos. Centenas de empresas se apressaram em ofertar cooperação no assalto de Lenin. Por esta altura, o número de bens confiscados era de milhares de toneladas, o que imediatamente chamou a atenção para todos os envolvidos nas transações é o fato que o dinheiro proveniente dos leilões vinha de contas em bancos na Europa e América. O comércio russo de antiguidades tomou uma escala mundial. Um relatório publicado em setembro
gabou-se de que o governo já havia vendido 6,6 bilhões de rublos em saques da igreja. Só o comércio britânico em Moscou comprou meia tonelada de ouro e 550 toneladas de pratas roubadas da igreja. Em 1928 ocorreu as primeiras grandes vendas soviéticas de pinturas e esculturas de antigos mestres europeus. Catálogos de leilões foram distribuídos em Londres, Paris, Viena e Nova York. O primeiro grande leilão de mestres antigos incluía 450 pinturas de artistas italianos, holandeses e franceses das escolas do século XV e XVIII. Embora as vendas trouxessem ações judiciais por imigrantes russos em Berlim, a importância do leilão foi grande. Com tal atitude de laissez-faire para que as vendas da pilhagem bolchevique, não é de se estranhar que o próprio governo britânico comprou o único e mais famoso artigo roubado, uma Bíblia do século IV, comprada pelo Museu Britânico em 1931 por 100 mil libras. A famosa tiara de diamantes da Imperatriz Alexandra foi parar na cabeça da rainha britânica Elizabeth II. Agora podemos constatar com clareza que os americanos e ingleses tinham muito a esconder. Durante a Primeira Guerra foram ingratos com a Rússia, não entregaram as armas vendidas e apoiaram os generais golpistas. Após a guerra, tentaram dividir o território russo em pedacinhos. Foram cúmplices convenientes ou omíssos com os crimes do comunismo. Lavaram dinheiro ilegal, contrabandearam ouro, receptavam objetos roubados e ostentavam relíquias da história russa em seus museus. Após tudo isso, como poderiam se retratar diante da história? Se dissessem a verdade que o imperador era uma pessoa honesta e amava seu povo, teriam de contar todos os pormenores do evento. Isso significaria confessar sua omissão e crimes. Devolver os lucros ilícitos da lavagem de dinheiro e os tesouros históricos roubados. Por isso, a teoria de que a revolução foi criada por um bruxo malvado que manipulava um aristocrata devasso é mais conveniente. Quer saber mais sobre a Rússia Imperial? Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo.